Oi, meus queridos alunos. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Eu fiz aqui uns tópicos para estar falando, né? Eu tenho evitado de fazer vídeos desse jeito, meus queridos, para evitar de pesar o celular de vocês. Então eu prefiro fazer aquela técnica de vidro que a professora tem aqui, para estar corrigindo as atividades com mais objetividade, tá ok? Mas eu separei uns tópicos, até porque essa semana eu vou pegar meu óculos, né? É bem difícil, fica um borrão, gente, né? Fazer o que? Faz parte da vida, né? Ele quebrou de verdade, já tinha 10 anos que eu tinha esse óculos, e agora eu troquei toda a armação, fiz uma lente nova já com a nova receita do médico, né? Então, vida que segue. Antes de mais nada, queridos, eu não esqueci do Zoom que eu quero fazer com vocês. Até para respeitar a crença das famílias, né? Eu pensei em fazer, e respeitando até por conta de, que eu entendo, né? Como cristã, né? Eu entendo que tem doutrinas que realmente não gostam e eu respeito. Então, o que eu pensei? Fazer um Zoom para a gente poder conversar, né, para a gente poder discutir sobre tudo que a gente tem feito agora, e principalmente sobre esse texto que a gente vai ler, né? Então, não esqueça do Zoom, tá certo? Nós vamos fazer esse Zoom ainda esse mês, com a graça de Deus. Acredito que na semana que vem esteja tudo ok, tá bom? Antes de mais nada, a escola ela vai passar agora a funcionar e a abrir toda quarta-feira. Então agora são as quartas-feiras. Eu vou confirmar direitinho, mas foi isso que até então eu havia entendido ontem. Então, ao invés das quintas, agora vão passarem a ser, pelo menos a Beatriz Junqueira, às quartas-feiras. Bom, queridos, já falei do Zoom, então não esqueci. Eu que vou administrar esse Zoom, então a gente tem que ir com cautela. E sobre, como eu falei da doutrina, a questão da fantasia. Então eu achei mais cauteloso ir por um outro caminho, o Zoom, tá bom? Então lá não vai ser mais de fantasia, mas entendam, porque a gente tem que respeitar todos, né? Todos que querem fazer parte do Zoom, né? Então mudei o caminho, mas vocês vão gostar, tá bom? Eu quero falar para vocês sobre o próximo texto do Ler e Escrever, que eu vou pedir para vocês não olhar na página. Olha, por favor, não olhem na página. Por quê? Porque você vai ter que dar o final. E o que é gostoso? Quando o texto é um pouco extenso, eu procuro no centro de mídias, eu procuro alguém que leia esse texto de forma gostosa. Vocês vão ver que vocês vão receber uma historinha e vai aparecer as imagens. Então, gente, por favor, não leiam o texto e tentem não descobrir o final. Porque se vocês descobrem o final, perde a graça. Porque às vezes você faz um final até mais legal, entendeu? Então eu vou pedir para vocês, quando vocês receberem esse vídeo, que vai ser amanhã sem falta, não olhe no Ler e Escrever, não olhe lá no livro. Esquece, deixa ele lá e você vai ter que dar um final para esse texto, tá bom? Então eu vou confiar que vai ser mais legal. Se você olhar, você já vai saber, você já vai escrever. Você pode pegar o livro e copiar do livro. Né? Que graça que vai ter esse desafio de você criar o seu final, tá? Então, por favor, né? Vamos fazer com que as aulas sejam de fato divertidas, né? Porque a gente tem que usar a imaginação. Gente, nós vamos começar falando sobre o apólogo. O que seria esse apólogo? Ele é muito parecido com a fábula. A fábula, quais as características específicas de uma fábula? Você tem os animais que falam, né? Eles se interagem, tem muito travessão, muito dois pontos de travessão, né? Porque tem falas, introduções de falas, e tem uma moral. O apólogo, a única diferença, são poucas as diferenças, mas são pertinentes. Então,
você tem seres, objetos inanimados, né? Então, você tem aí o novelo de lã ou de linha e a agulha, né? Então, são seres, objetos inanimados que se interagem entre si, né? E tem muito diálogo, né, entre esses dois personagens. E o que é forte no Apólogo é que ele narra situações do dia a dia, né? Do dia a dia também, dando também, nos ensinando uma moral, né? Nos fazendo refletir, tá? Então, esse vai ser nosso gênero, nosso estilo de texto amanhã, tá certo? Aqui, outra coisa que eu deixo aqui, tô deixando no papelzinho aqui para não esquecer. Nós vamos trabalhar em geografia, presta atenção, região norte, e vai ter proposta, né? Então, a região norte, eu vou solicitar uma pesquisa, mas também eu sei das dificuldades, tá bom, meus queridos? Eu não sei se vocês têm Netflix, vê na família, quem tem Netflix, para de repente ser legal e deixar vocês pelo menos assistir esse filme que eu vou recomendar. Distribuo, que nem na minha família, eu tenho Netflix, mas eu já tenho, dentro dos meus irmãos, eles têm a minha senha. Então, vê na tua família, porque a Netflix é super baratinha, a gente paga, acredito que aqui uns R$18 por mês. Só que de 18 em 18, aqui, 6 ali, 7 ali, então a gente sabe que dinheiro hoje, em tempos de pandemia, é sagrado. Então, assim, vê na família quem tem Netflix, que pode liberar a senha só para assistir esse filme, não é verdade? Para vocês poderem, para a gente poder até discutir no dia do Zoom, né? Ele se chama Amazônia, é lindo, as imagens são lindas, lindas, uma paisagem, gente, é muito fofo esse filme, né? Para que vocês vejam a riqueza que é a nossa Amazônia, e em tempos tão tristes que nós estamos vivendo agora, com essa queimada incessante, quantos animais morrendo queimado, vocês viram quantas cobras praticamente cremadas, jacarés, né? É muito triste, porque nós precisamos, o ecossistema, né? Essa sustentabilidade da natureza, há uma necessidade para que ela seja cíclica. O que significa isso? Para que a gente possa, né, tirar o suficiente, o necessário, né, para a gente viver e repor na natureza aquilo que a gente tirou. Então, acho que é isso que falta no ser humano, é pensar nos recursos naturais e respeitá-los, não é verdade? Então, região norte. Tem uma riqueza de fauna e flora. O que significa isso? Fauna, animais, quantas espécies de aves, de tantos outros animais. Flora, riquezas da vegetação, né? Quantas árvores, né? Quanta riqueza que nós temos na Amazônia. Então eu vou pedir uma pesquisa para que vocês escolham um animalzinho. Se você conseguir assistir esse filme no Netflix, é bem legal, dá pra gente conversar bastante. Tem muita discussão aí sobre esse filme, tá certo? E você pode escolher nesse filme um animal para desenhar, né? E mais, escolha um animalzinho da Amazônia, tá? Desenhe, então você vai ter que pegar, né? Pode ser numa folha de almaço, porque é uma pesquisa, tá, gente? Quando a gente voltar, a gente vai estar compilando isso numa pasta, tá? Eu sei que tem muita coisa linda que vocês estão fazendo, guarda tudo, tenha o maior carinho pra gente voltar e a gente separar, e a gente ter história para contar, né? E essas pesquisas servem até pro ano que vem, para outra escola. Depois que vocês desenharem esse animal, eu quero que vocês coloquem um pouco das características dele, tanto características de hábitos, né, hábitos alimentares, se ele é um animal do dia, diurno, se ele é um animal da noite, noturno, tá certo? E então escrevam, professor, o tempo de vida que esse animalzinho tem, não é? O nome dele, porque às vezes ele tem um nome também específico, né, cientificamente.
Então, entra na internet, no Google, eu quero pesquisar sobre esse macaquinho, eu quero pesquisar sobre essa ave, né? Então, assim, e escreva, né? Faça um texto, essa é a nossa pesquisa, não esqueçam, tá? Também vou estar fazendo um Google Forms de um vídeo bem bacana também, que eu assisti ontem, que também fala da Amazônia, tá certo? Então fica aí a dica, assistir na Netflix, se você conseguir Amazônia, porque a gente vai fazer um Zoom, aí nós vamos falar sobre duas situações, porque o Zoom, eu acredito que o Zoom deu 1 hora de conversa, né? E como eu falei, eu sei que a gente estava falando sobre o conto de assombração, que a gente vai continuar. Pelo que eu percebi, tá ganhando aí o título A Quarentena do Terror. E eu confesso que, de coração, é um segundo título que eu mais amei, né? Porque eu gostei também das Sombras Ocultas, tá bom? Que faz que o Natan, né, Natan? Gostei bastante. Mas, pensando em tempos que nós estamos vivendo, esse título que está ganhando A Quarentena do Terror está bem legal. Então, nós não vamos parar contos de assombração. Vocês vão ter mais ainda essa semana uma história, tá? Que eu já recomendo que assistam, já com o Ler e Escrever do lado, porque esse é do Ler e Escrever. Mas o que realmente eu quero deixar aqui meu carinho e em relação a o texto que vocês vão receber em forma de historinha, que vai estar bem gostoso, viu, gente? Não pegue Ler e Escrever amanhã, só escute essa historinha, é muito gostosa, porque ela vai vir com algumas imagens, a mocinha que lê, ela lê gostoso essa história, que é um apólogo, presta bastante atenção nas pontuações, meus queridos, um texto com pontuação, ele é muito rico, principalmente quando a gente utiliza os diálogos, né? Ele fica até mais gostoso, né? Até para a gente aprender a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Já vão pesquisando isso também, tá certo? O que é um discurso direto? O que é o discurso indireto, né? Para que vocês vejam que nesse texto de amanhã vai ter muito isso que tem no livro de vocês, mas amanhã não olhem, por favor, não olhem, porque você vai precisar dar o final. Se você já leu, né, por curiosidade, já começou, que não é, gente, outra coisa que eu tô triste, tem gente acelerando, indo na frente, sabe? Fazendo páginas que não são ainda para fazer. Então eu fico triste. Quem já fez, que pena, porque você não recebeu orientação. Será que você está conseguindo acompanhar essa correção? Então eu fico preocupada com quem está acelerando. Não gosto. Quem vai fazendo as páginas que eu ainda não mandei, eu fico preocupada, né? Porque é muito... Se você está, por exemplo, eu mandei ontem o Centro de Mídias. Então tem gente que pega o livro e já vai fazendo. Legal, isso é legal. Tanto que eu sempre faço isso na segunda, Centro de Mídias, e na terça as paginações, tá? Então, na quarta, Centro de Mídia, na quinta, as paginações. Bom, e é isso, meus queridos. Amanhã dê um final legal para mim. Não olhe no Ler e Escrever, porque senão, gente, realmente perde a graça. Porque se você já leu, mesmo que você já tenha lido, pode ser que você tenha esquecido. Então, você pode até, porque daí já leu, né? Não sabia que essa é a proposta de hoje. Então, eu até entendo, Mas quem não leu, deixa eu ler. Amanhã deixa fechadinho, né? Deixa fechadinho o Ler e Escrever. E dê um final para essa história que vocês vão receber amanhã, tá bom? Com Deus.